Boa noite, pessoal. Eu pensei que 11 momentos iam ser muito chatos, mas passou muito rápido e hoje é o último momento. O coral Gracias, eles louvaram muito lindo diante de Deus. E hoje eu almocei com o maestro Boris, ele veio na Coreia, se encontrando com o coral Gracias. Ele falou que todo o coração dele pertence à Coreia. E no mês de agosto nós queremos. Ele falou que no mês de julho quer levar o Coral Gracias como um coral mundial. E o maestro que está conduzindo o Coral Gracias, embora ainda o coral seja fraco, mas se continuamente for conduzido assim, vai ser mundial, embora não seja o primeiro coral. Mas o maestro Boris está com esperança dele se tornar o primeiro do mundo. Hoje, último momento, vamos ler Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 19. Romanos, capítulo 3, versículo 19. Se vocês acharem, eu agradeço. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, que ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Lemos até o versículo 26. Pregando por essa semana, eu tive muita felicidade no meu coração. Eu não sei se vocês receberam graça escutando a palavra, mas a vida espiritual do meu coração, eu pude ter mais uma oportunidade de poder ver a minha vida espiritual. E quando eu vejo Deus trabalhando, eu posso agradecer muito. Por isso, eu tive o coração que todos nós temos que pregar o evangelho por todo esse mundo. Hoje, no culto pela internet, eu me encontrei com uma senhora. Ela frequentou esforçadamente uma outra igreja, mas ela nunca escutou palavras assim. Então, ela falou que nunca escutou na igreja delas como receber o perdão dos pecados. E aí eu escutei que ela convidou a mãe dela e ela recebeu o perdão dos pecados. Eu fiquei muito emocionado com isso. Eu, ministrando, tenho muitas dificuldades. E eu sou o herege mais famoso da Coreia. Eu me tornei o herege mais famoso da Coreia. Quando eu me encontro, quando eu vejo as pessoas na rua, eles me olham com olho estranho. Quando eu vou pro posto de gasolina, eu me encontro muitas pessoas e elas me cumprimentam. Mas, pessoal, quando eu prego o evangelho, muitas pessoas encontram a vida, recebem a salvação, os drogados são transformados, os viciados em jogos são transformados, os prisioneiros são transformados. A palavra é tão boa. E quando chega o momento de eu pregar essa palavra, eu me esqueço de todas as outras coisas. Uma vez, quando eu estava em Kimcheon,
A gente, por R$ 400, a gente alugou uma casa e aí ele era mas o dono daquela casa era viciado em jogos e ele perdeu tudo, ele perdeu as empresas dele, ele perdeu a casa e daí a casa foi hipotecada, né, para o banco. Aí o gerente do banco me procurou várias vezes e falou: Senhor Park, o senhor sabe sobre essa casa? Eu falei: sei vagamente. Essa casa agora já não é mais a casa dele, mas essa casa é nossa, do banco, então o senhor tem que sair dessa casa. Então, a gente sair daquela casa sem receber os R$ 400 de volta não era problema, mas a gente não tinha para onde ir naquele momento. Então, sempre que acontece isso, eu agradeço muito pela existência de Deus. Ultimamente, nas bases de exército, estão surgindo muitos suicídios. Algumas vezes eu já fui lá nas bases para poder fazer palestra sobre suicídio, mas aí impediram a minha entrada agora. Quando eu sei exatamente, né, por que os jovens querem se matar. Aí eu queria fazer aquela palestra, mas aí a pessoa de cargo alto daquela base descobriu isso e falou que eu era herege, começou a ligar para todo mundo e falou que não pode. Aí eles falaram que não podia porque no país tem liberdade de religião. Aí eles não deixaram eu fazer, né? Mas embora eu tenha essa dificuldade, mesmo eu tendo esses problemas, porque o Senhor sempre está comigo, eu não me senti sozinho. Eu orei diante de Deus. Naquele tempo, então tinha uma coisa que eu não conseguia ficar levantado, né? E aí eu orava toda a madrugada naquele lugar e eu podia sentir que Deus estava comigo. Então nada se tornava problema. Naquele dia também eu estava orando. Deus me deu que coração? Procura uma casa, né? Procura uma casa. Eu tive esse coração. Aí eu saí para procurar uma casa. Na primeira casa que eu fui, o segundo andar era um escritório, mas no meu coração era muito bom, né? Aquele lugar tinha dois quartos, dava para ter reunião. Então, o aluguel era R$ 400, mas eu não tinha nenhum tostão naquele tempo. Aí eu só olhei e voltei para casa. Aí passou-se mais ou menos um mês. E como eu sempre estava indo para conferência e voltava, aí diziam que o gerente do banco tinha aparecido lá em casa, né? E naquele dia de madrugada eu estava orando e que surgiu no meu coração? O que você acha daquela casa que você viu há pouco tempo atrás? Senhor, aquela casa é muito boa, é muito boa. Mas eu tenho que ter o dinheiro para alugar aquela casa. Aquela casa é muito barata e eu acho que já foi alugada. Aí eu me levantei, tomei o café da manhã e fui procurar aquela casa. E aquela casa ainda tinha placa, aluga-se. Ah, então essa casa ainda não foi alugada. Aí eu entrei, não tinha, o dono não estava ali, mas aí só estavam os filhos dele. Cadê o seu pai? Ah, ele saiu. Ah, eu moro aqui em Hwanggung-dong. Fala pra ele que à noite eu vou vir porque eu quero alugar esse segundo andar. Tá bom. Aí naquela noite eu fui procurar aquela casa de novo. Eu tinha o coração de que Deus ia me dar aquela casa. Mas como? Eu tinha um grande fardo de pedir aquela casa sem ter nenhum tostão.
Mas por outro lado, eu tinha o coração de que Deus ia me dar aquela casa. Então eu tinha que levar dinheiro para poder fazer um contrato, para poder conversar sobre aquela casa, mas eu não tinha nada. Aí eu me encontrei com aquele dono. Aí naquele tempo eu tinha uns 30 e poucos anos e aquele senhor tinha uns 50 e poucos anos. Ele usava um óculos. Aí eu falei, eu vim por causa do segundo andar. Ah, você que veio de manhã? Sim, fui eu. Aí ele se sentou e eu também me sentei e nós começamos a conversar. A gente começando a conversar, o que eu tô querendo falar não faz nem sentido. Como é que sem nenhum tostão eu vou pedir para alugar aquele segundo andar? Mas por outro lado do coração, não, eu vou te dar essa casa. Eu vou te dar essa casa. Comecei a ter esse coração. Mas eu não sabia o que eu tinha que fazer e como eu tinha que fazer. Você orou até agora. Aí, assim, de uma forma vaga, eu dificilmente abri a boca. Eu sou um servo de Deus. Pela condução de Deus, eu vim aqui pregar o evangelho nessa cidade. Então, uma pessoa de má fé, ele me trapaceou aqui nessa cidade e eu dei todo o aluguel para ele dos R$ 400 e aí ele hipotecou a casa e aí ele fugiu. E eu orei por causa desse problema diante de Deus. Mas eu tive um coração de que Deus quer me dar essa casa. Desculpa, mas eu não tenho nenhum tostão. Se o Senhor quiser me emprestar essa casa, por favor, me empresta. Mas não tenha vergonha de dizer que não, porque eu acredito que se Deus não me der essa casa, Ele vai me dar outra. Se mandar eu falar isso de novo para outra pessoa, eu não vou conseguir falar, porque é uma loucura. Aí ele começou a sorrir. Existe tanto tipo de louco nesse mundo, né? Ele tinha que pensar desse jeito, mas ele fechou os olhos e eu acho que ele ficou pensando por uns 5 minutos. Então, foi um tempo tão longo, eu queria que ele respondesse logo. Aí, depois de um tempo, ele abriu a boca. Eu sou ancião de uma igreja ali do centro da cidade. Deus me deu esse edifício tão grande aqui nesse lado da cidade. E se o servo de Deus está falando que quer utilizar, como eu vou poder impedi-lo? Pode utilizar. Naquele exato momento, esse ancião tinha uma filha e ela estava ali no quarto de dentro tocando piano, tocando um cântico. E aí eu comecei a ficar meio assim, eu pensei, nossa, será que eu estou no céu, eu estou no paraíso? Aquele ancião, ele me ajudou tanto, né? Mas ele faleceu ano passado. Eu participei daquele enterro, eu me encontrei com a família dele. E a família dele também veio para minha igreja uma vez. Eles comeram com a gente uma vez e eu também visitei a casa dele uma vez. E ano passado ele foi para os braços de Deus. Eu recebi a salvação com 19 anos. Até eu receber a salvação,
Realmente eu era uma pessoa muito feia nesse mundo. Dentre meus amigos tinha um amigo chamado Chongchunam. Ele era bem mais alto do que eu e ele tinha 2 anos a mais do que eu. E ele era bem bonito também. Qualquer pessoa que eu visse, ele não tinha nenhum defeito. E melhor de tudo nesse amigo é que ele era muito legal assim para ser amigo. Qualquer pessoa que fosse, pessoa queria ficar com o Chunam. Então, quando o Chunam estava no nosso grupo, o nosso grupo sempre tinha uma harmonia, sempre estava bem. Eu sou menor do que o Chunam, eu sou mais feio do que ele, e só a minha boca era maior do que a dele. E a minha personalidade também é muito má, por isso eu sempre brigava com os meus amigos. Uma vez, o meu amigo, ele quebrou um brinquedo meu e eu tava brigando com ele. Aí o Chunam veio e falou: Oksu, por que tá fazendo isso? Ai, se você ficar brigando, o nosso outro amigo vai ficar sem graça. Não se preocupa, eu te dou o meu brinquedo. Ai, eu fiquei com tanta vergonha. Eu e aquele meu amigo, a gente não tinha nem comparação, né? Porque ele era uma grande pessoa, ele era calmo, manso. Depois que eu recebi a salvação, me tornei um pastor. Mesmo me tornando um pastor, a minha personalidade não consegue mudar. Eu me preocupo, eu também sofro. Eu facilmente estouro, diante dos irmãos eu fico bravo, e eu me preocupei várias vezes por causa disso. Aí um dia, eu me ajoelhei diante do Senhor e orei. Deus Pai, por que o Senhor me salvou? Eu não conseguia entender. Deus, por que o Senhor está me utilizando como teu servo? Tem o Chongchunam. O Chongchunam, se ele pastoreasse, nossa, ele ia pastorear tão bem, ia ministrar tão bem. Se o Chunam, ele tivesse se tornado pastor, então os irmãos iam segui-lo tão bem, iam ser tão felizes. Senhor, por quê? Por que o Senhor estabeleceu uma pessoa como eu, como um pastor? Eu sou muito afiado, né? A minha personalidade, eu sou meio fresco, eu fico irritado fácil. Realmente, Senhor, por que o Senhor me salvou? Por que o Senhor não estabeleceu o Chunam como pastor? Aí, às vezes, quando eu ia para minha terra natal, eu me encontrava eu escutei a história do que aconteceu com o Chunam, né? Meus amigos falaram: você escutou o que aconteceu com o Chunam? Não, o Chunam ele se casou e ele se casou com uma mulher muito bonita. Diz que ela queria ser a Miss Coreia lá em Busan. Realmente, ele se casou com uma mulher muito bonita, né? Aí eu comecei a rir. Ah, o Chunam também é bonito, né? Então é óbvio que ia acontecer isso com ele. Aí depois de uns 2 anos eu fui de novo. Você escutou sobre o Chunam? Não, o que aconteceu? Diz que ele se suicidou. Eu não consegui acreditar nisso. Uma pessoa tão bondosa e boazinha, por que se matou? Eu não consegui acreditar. Pessoal, eu me tornei pastor não porque eu sou melhor do que os outros, não porque a minha cabeça é melhor do que a dos outros, não porque eu entendo mais. Não é porque a minha personalidade é boa.
Eu escrevi num caderno 10 coisas que eu sou bom para ser pastor. Não tem nada. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que Deus me estabeleceu como seu servo. E Ele está conduzindo os meus passos. Independente do que as outras pessoas falem sobre mim, eu agradeço muito porque o Senhor está comigo. Uma pessoa como eu, que sou, eu reúno os estudantes, faço acampamento com eles. E eu falo sobre a Bíblia, sobre coisas simples da Bíblia, e a cada momento os estudantes são transformados. Eles vêm para o retiro e eles fumam, eles brigam, mas a cada momento esses estudantes vão sendo transformados. Esses estudantes recebem a salvação, são libertos dos jogos. Eram jovens que eram inimigos dos pais, mas aí se tornam em um coração com a mãe. E lá em Daejeon tem uma irmã nossa. Ela se divorciou e se casou de novo. Mas um dia, essa irmã começou a falar sobre a filha dela, né, que está na escola. Pastor, na nossa casa a gente tem uma filha. São 3 filhas. A filha mais velha está na escola. E a gente se divorciou. Não, e eu me divorciei. Desculpa. Não é que eu me casou de novo. O marido morreu e ela se casou de novo. E aí a mãe falou para a filha. Filha, chama ele de pai. Aí a filha olhou para o padrasto, virou a cara e entrou no seu quarto e fechou a porta. Desde a escola, do ginásio até o colegial, ela parou de falar. Ela não falava mais. Uma coisa que ela falava: mãe, me dá o dinheiro. Ela só falava isso. Aí eu falei para a mãe daquela menina: a única coisa que pode trocar o coração da pessoa é a palavra. Traz ela para a igreja e faz ela escutar a palavra. Se ela escutar a palavra, ela vai ser transformada. Aí, a partir do dia seguinte, ela começou a trazer suas filhas e suas filhas. Aí, se a mãe empurrava, ela andava. Aí só empurrando que ela andava. Eu via isso lá do púlpito. E essa menina não conseguia ser transformada. Aí ela entrou na faculdade. Essa menina participou do acampamento mundial da IYF. Aí a mãe dela veio. Eu perguntei: como você veio? Por que você veio? Porque minha filha fugiu, por isso eu vim. É? E porque essa filha desenha à noite, quando ela tinha que fazer a apresentação, ela desenhava. E essa jovem, ela recebeu a salvação na IYF e ela começou a ser transformada. A mãe dela veio chorando para mim: ai, pastora, a Songyi. Quando a mãe faz comida, ela segura a mão da mãe. Mãe, hoje aconteceu isso na escola. Desde o dia em que ela se casou de novo, ela não tinha nunca mais conversado com a filha. A filha só falava: mãe, dá dinheiro. Ela só falava isso. E assim: mãe, sabe como usa esse telefone? É assim, assim, assim. Quer que eu tire uma foto? Eu vou tirar uma foto sua.
A mãe começou a ficar tão emocionada. Ela veio para minha casa e ficou chorando por 1 hora e começou a falar sobre a filha dela. Se não fosse Deus, quem teria trocado essa minha filha? Pessoal, essa jovem mudou. A mãe falou para mim, pastor, a minha filha quer comprar um carro. Ah, sim, irmã, compra um carro então. Que carro será que eu compro, pastor? Ah, eu acho que vai ser bom ter um carro na sua casa, irmã. Compra um carro. Então, conversa com a sua filha e aí resolve. Na nossa igreja tem um irmão que vende o carro da Hyundai, então vai lá e pergunta pra ele. Aí um dia eu tava no 7º andar lá da igreja. Aí um carro entrou ali pela igreja. Aí lá no estacionamento abriu-se a porta. 5 pessoas estavam descendo daquele carro. E aí aquela filha segurou a mão da mãe e estava falando com ela. Pareciam tão felizes. Vivendo como pastor, sabe o que me torna mais feliz? Os irmãos da igreja são transformados. Quando vêm na igreja pela primeira vez, eu gravo o olhar dessa pessoa. Daqui a 1 ano, como ela vai ser transformada. Daqui a 2 anos, como vai ser transformada. Daqui a 3 anos, como vai ser transformada. Ano passado, no começo do ano, mais ou menos em março e abril, uma senhora veio para a igreja. Bem gorda, eu acho que ela está por aqui. Ela veio para nossa igreja e em 1 mês ela recebeu a salvação. Quando eu penso nessa irmã, eu fico muito agradecido. Ela saiu em arquitetura na faculdade, ela se tornou uma arquiteta. E realmente ela era uma arquiteta. Um dia, ela foi estuprada por um companheiro de trabalho dela. Ela não sabia que ela tinha engravidado e aí passou-se 5 meses, né? Porque a menstruação dela sempre era desregulada, ela nem imaginava que estava grávida. Aí ela ficou grávida. Aí ela foi para uma. Aí ela decidiu fazer um aborto. Aí ela foi para o hospital. Ela parece que aquele coração de querer fazer aborto foi até a criança que estava na barriga. E aí a criança começou a chutar a barriga da mãe. E a mãe escutando essa barriga, escutando esse barulho, mãe, eu tô vivo, mãe, não me mata, mãe, eu quero viver. Ela falou que parecia que estava escutando essa voz. Tá bom. Eu não posso te matar porque eu quero viver sozinha e confortavelmente. Tá, eu vou te deixar viver. Daí ela não fez o aborto. E aí ela decidiu criar esse filho. Porque ela não podia criar esse filho solteiro, ela saiu de casa. E aí ela decidiu dar toda a sua vida, dedicar toda a sua vida para aquela criança. Preparou a caminha, preparou todo o enxoval da criança. E aí ela pediu demissão do trabalho. E ela nasceu a criança. Era um menininho e era tão lindo. A mãe
Ela pode ter perdido tudo nesse mundo. Mas ela ter ganho só essa criança foi uma grande felicidade para ela. Porque ela não podia mais trabalhar, então ela aprendeu a fazer permanente, ela ficou trabalhando no salão de beleza e estava vivendo uma vida muito difícil. Aí naquele tempo ela se encontrou com um homem. O homem, ele era muito bonzinho com ela. Ah, por que a senhora vive assim? Por que vive de uma forma tão difícil? Por isso. Porque ela agradecia a ele, né? Ela seguia o que ele falava. Ah, por que você não... Então, por que você não compra as ações da nossa empresa? Porque aí você vai poder viver de uma forma muito confortável. Ela não conhecia muito bem sobre isso, né? E como ela agradecia muito pela sinceridade dele, ela pegou todo o dinheiro que ela tinha e deu para aquele homem. Naquele dia, aquele homem fugiu para os Estados Unidos. Ai, por que nada dá certo na minha vida? Por que o mundo sempre tá dando problema na minha vida? Então ela não conseguia mais dormir. Ela se deitava a noite inteira. Por noite ela dormia 5, 10, no máximo 20 minutos. Ela não conseguia dormir. E aí ela começou a engordar. 60 quilos, 70 quilos, 80 quilos, 90 quilos. E ela começou a ficar muito gordinha. Ela não sabia que infelicidade mais ela iria encontrar na vida dela, daí ela decidiu se matar. Disseram que se eu cortar as veias do pulso, então eu vou morrer, né? Daí ela pegou a faca e começou a se cortar. Ela derramou sangue, aí ela desmaiou e daí ela ficou desmaiada. O pai, que nunca apareceu em casa, foi para casa dela aquela vez, viu ela toda ensanguentada e levou ela para o hospital. Mas o problema é que ela cortou o nervo, né? E aí ela já não conseguia mais utilizar o braço esquerdo. Então ela não podia nem mais trabalhar no salão de beleza. Ela começou a trabalhar no shopping e organizando as caixas, né, de papelão. E aí ela estava tendo uma vida muito difícil. Aí ano passado, no mês de março ou abril, ela veio à nossa igreja e recebeu a salvação. Depois que essa irmã recebeu a salvação, ela começou a ter muita paz. Naquela noite que ela recebeu a salvação, ela falou que em 10 anos foi a primeira vez que ela conseguiu dormir pelo menos 2 horas à noite. Ela estava tão feliz. Aí no dia seguinte 3 horas, depois 4, 5, 6 horas. Falou que hoje em dia ela dorme 7 horas por noite. E ela falou que ela tem muita paz. Ela recebeu a salvação e não depois de muito tempo, ela veio para mim e falou: Pastor, eu recebi a salvação, desde aquele tempo eu emagreci 7 quilos, né? Eu nem fiz dieta. Um dia, no culto de senhora, ela falou: Pastor, escuta a minha história, né? E derramando lágrimas, ela começou a falar comigo. Acho que a irmã está por aqui, né? Eu tinha tanta dívida, mas toda essa dívida já foi paga. Então, quando surgia dinheiro, aí ela colocava no banco, o banco fazia desconto, né, na dívida dela. E daí ela agradeceu muito por isso. Não só isso. Ela estava com tanta dor na mão esquerda. Ai, por que de repente a minha mão esquerda está doendo tanto? Ela não podia aguentar e ela foi para o hospital.
E aí o médico se assustou e falou: nossa, o seu nervo tá ressuscitando, né? Eu segurei a mão esquerda dessa irmã e começou a sair força. Hoje de manhã eu me encontrei com ela e ela falou: pastor, eu encontrei um trabalho, pastor. Pessoal, se vocês conhecerem a vida espiritual, se vocês conhecerem a Bíblia e logo terem uma vida espiritual, qualquer pessoa que seja pode se tornar um com Deus. Então, desde então, qualquer coisa, qualquer problema que vocês encontrarem, tudo isso se torna trabalho de Deus. Tudo isso se torna trabalho de Deus. Se isso se tornar trabalho de Deus, se Deus tiver como responsável da sua casa, o problema da sua família, o problema do seu filho, o problema do trabalho, não existe nada que não vai ser realizado através de Deus. Pessoal, se vocês segurarem só a base da vida espiritual, a vida espiritual automaticamente vai ser realizada. Para o verme se tornar borboleta, ele aprendeu, ele treinou a voar ou ele se esforçou? O verme, se ele ficar só quieto, parado, ele vai ter que se tornar numa borboleta. Por mais que a gente olhe para o girino, parece que ele não vai se tornar num sapo, não é? Ô girino, que você vai se tornar num sapo, o quê? Como? Como você vai poder andar? Como você vai poder sair da água? Mas, quando Deus criou o girino, Deus criou o girino para poder se tornar num sapo. Mesmo que ele fique parado, ele vai se tornar num sapo. Pessoal, se vocês simplesmente escutarem a palavra de Deus, se a palavra de Deus entrar em seus corações, então automaticamente vocês vão ter que ser transformados. Gênesis capítulo 1 está escrito, no princípio, Deus criou os céus e a terra estava vazia, sem forma, e as trevas paravam sobre a face do abismo. Mas quando a palavra de Deus entrou nessa terra, então a semente, aí começou a nascer flores, começou a nascer árvore, começou a nascer as borboletas dançavam, os passarinhos cantavam. Então essa terra começou a ser transformada. Isso significa o nosso coração. Se a palavra entrar no seu coração, se a palavra de Deus haja luz e haver luz, então Deus falou: produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie. Então, não é porque a terra se esforçou que ela deu frutos. Não é porque a terra ela fez força que ela deu frutos. Um dia eu segurei uma rosa na mão. Aí eu falei: Rosa, eu tenho uma curiosidade sobre você. Não tem nada que não tem nenhuma tinta que deixe você ser vermelha. Onde que apareceu essa tinta tão bonita, essa tinta vermelha para nascer essas flores tão bonitas? Nessa terra, por mais que a gente cave, não tem nenhuma tinta. Onde você trouxe essa cor bonita e você tingiu essa sua roupa de uma cor tão linda? Eu não consigo entender.
Lá, quando eu passei por umas florestas, então, no inverno não tinha nenhuma folha, né? Tava toda pelada. Aí eu perguntei para a árvore, onde você trouxe essa cor tão bonita e bela? Como você criou essas flores tão bonitas? Quem te ensinou a ter essas flores belas? O que a árvore me falou? Eu não fiz nada. Deus automaticamente fez para que acontecesse assim. A palavra de Deus entrando nessa terra. O ser humano se esforça para amar. O ser humano se esforça. O ser humano quer fazer bondade. O ser humano se esforça para ter justiça. O ser humano não é porque ele quer se tornar fiel que ele consegue se tornar fiel. O amor, a santidade, a justiça, a fidelidade somente está em Deus. E esse Deus, em João capítulo 1 está escrito que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa palavra de Deus, ela é muito diferente do meu pensamento. Independente do meu pensamento, independente do meu conceito, eu aceitei essa palavra. Pessoal, não se assustem. Deus, Ele está criando o amor dentro do meu coração. Eu sou uma pessoa que não tinha amor. Eu fui para cidades leprosos, comendo com eles, bebendo com eles, convivendo com eles. Eu sou uma pessoa que não posso viver dessa forma. Eu sei que esse coração não é meu. Esse coração não é meu. Eu não consigo fazer isso. Esse coração não é meu. Eu sou sujo, eu sou mau, eu sou falso, eu sou egoísta, eu sou mentiroso, eu sou corrupto, mas esse é o meu coração. Mas eu acreditando em Jesus, depois que Jesus entrou no meu coração, eu indo para as colônias de leprosos, eu pregando o evangelho para eles, aquelas tristezas do coração deles, aquele sofrimento, aquele desprezo que eles já tiveram na vida. Então, eles vomitaram tudo isso. Um dia, num dia das ações de graça, eu fui procurar por esses leprosos e a gente fez um jogo coreano e a gente brincou. Foi tão feliz. A emoção das pessoas de Seul já secaram. Eles têm muita emoção. Eles têm muito sentimento. Sempre que a gente joga, a gente não consegue se movimentar, né? Aí eles falam, eu te peguei, daí eu do lado, eu fui pego. Aí a gente começa a jogar, né? Sempre que eu volto, eu penso, esse não sou eu. Esse não é o Oksu Park. O Oksu Park é uma pessoa suja, é uma pessoa má, é uma pessoa egoísta. O Oksu Park é uma pessoa malvada. Pessoal, um dia o que eu me assustei foi que não eu, mas um outro ser estava me conduzindo. Ele resolveu todos os meus problemas, me deu verdadeira liberdade, me deu paz. O impressionante
é que todos aqueles que aceitam a minha palavra no seu coração são transformados. Martim Lutero, ele, enquanto vivia como padre, ele não conhecia muito bem sobre a Bíblia. E também ele não tinha muito contato com a Bíblia. Naquele tempo nem tinha a Bíblia, né? Naquele tempo. Então o Gutenberg, ele viveu há 1500 anos atrás junto com o Martim Lutero. E a mãe do Gutenberg, ela queria muito ter uma Bíblia. E naquele tempo eles escreviam a Bíblia com a mão. E eles liam isso. E aquela Bíblia era muito cara. E era assim. E o Gutenberg, para cumprir o sonho da mãe dele, ele abriu uma gráfica e a primeira coisa que foi publicada na gráfica dele foi a Bíblia. E tem 6 livros, né? Só. Há pouco tempo atrás, na Alemanha, apareceu a Bíblia Gutenberg e falou que vendeu um monte de Bíblia, né? Os coreanos vão sempre mudando de casa, então pensam que as suas casas sempre estão limpas, né? Mas a casa do Gutenberg ficou muito tempo sem fazer faxina, por isso que acharam a primeira Bíblia lá, né? Então, Martim Lutero, a primeira coisa que ele aprendeu que não... Ele queria aprender como lavar o seu pecado, né? Então, ele subia escadas de pedra com o joelho. E todas aquelas pessoas daquele tempo faziam isso. Com sofrimento, para que eles queriam com sofrimento não surgisse o desejo pelo pecado. Tem pessoas que têm lascívia, vem uma mulher bonita e tem lascívia. Pessoal, o homem olhar para uma mulher com lascívia, isso é uma coisa óbvia. Tem alguém que não tenha esse tipo de coração? Então a gente vê isso como óbvio, não é? Homens, você tem alguma declaração a fazer? Mulheres, vocês também. É óbvio ter lascívia pelo homem. Então, pessoal, no fogão a gente acende o fogo, né? Mas se o fogo se alastrar fora do fogão, daí dá problema, não é? Não é? Então, aquele fogo tem que estar só no fogão. Aí dá para fazer sopa, é muito bom. Surgiu o coração lascívio. Se viver junto com a esposa não se torna problema. Mas se o fogo se alastrar, for pro armário, for pro cobertor, então se surge esse coração lascivo, aí olha para outro homem, aí quer dormir com outra mulher, aí isso é problema. Então não é que não surge isso que consegue ter uma vida espiritual, surge isso. Mas se Jesus Cristo é meu dono, Ele segura isso por mim. Com muitas pessoas acontece isso. Uma vez um vovô veio para mim e me chamou. Pastor, eu tenho uma pergunta. Sim? Eu pensei que com mais de 70 anos eu não teria coração lascível. Ah, pastor, mesmo velho assim, eu não consigo nem dormir com mulher porque eu não tenho mais força para isso. Mas continuamente surge esse coração dentro de mim. Eu pensei que com idade, com a pessoa tendo idade, já não teria mais esse tipo de coração. Aí eu falei para ele. O ser humano, porque é 60% feito de água, se falta água,
tem vontade de beber água. Se tiver com fome, tem vontade de comer. Então é assim. Enquanto a gente estiver dentro da carne. Tem vários motivos de eu acreditar em Jesus. E um deles é que eu não consigo conduzir o meu coração. Por isso, eu desejo com que Jesus Cristo possa conduzir as cobiças do meu coração. Ele tem que governar a lascívia do meu coração. Ele tem que governar a tentação. Ele tem que fazer eu vencer o pecado. E é por isso que eu acredito em Jesus. O Martim Lutero, como as igrejas de hoje em dia, eles ensinam como se você tem que fazer alguma coisa bem, você tem que sofrer, você tem que se esforçar para poder receber a salvação. Hoje à tarde, eu almocei com o maestro Boris, e aí eu liguei a televisão e eu vi sobre o problema do presidente no Moyon. Aí eu liguei só por um momento, né, a televisão, aí um pastor estava pregando. Pessoal, nós temos que ofertar bastante para receber bênção. Sim, até certo ponto parece correto. Pessoal, mas as bênçãos jamais estão dentro das nossas obras. Bênção está na graça. Bênção não vem através do salário. A bênção, ela vem através da graça, sem pagar por nada. Eu não tenho que me esforçar para fazer alguma coisa. Deus tem que ter misericórdia de mim e me ajudar. As pessoas. Então, as pessoas querem ir com toda a coragem, diante de Deus. Então, essas pessoas nunca vão conseguir ter uma vida espiritual. Então, o Martim Lutero, ele tinha um conflito. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que confessar o meu pecado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, para eu me tornar limpo. E aí eu subindo de joelhos a escada de pedra. Ele passou por muito sofrimento. Naquele tempo, servos que tinham nascido de novo, que estavam na Alemanha naquele tempo. Ele escutou 1, 2 vezes a palavra deles e leu. E aí um dia ele percebeu a palavra de Romanos capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ele descobriu que no evangelho se revela a justiça de Deus. Ah, não a minha justiça. A justiça de Deus. A justiça de Deus é perfeita. Quando a gente recebe a justiça de Deus pela fé, a gente se torna justo. Lutero descobriu isso. E aí ele começou a dançar. Mesmo que eu tenha me esforçado, eu não consegui lavar meus pecados. Mas Deus me deu a sua santa justiça. Porque o ser humano cometeu pecado, Jesus Cristo veio nos salvar dos nossos pecados. Como ele veio nos salvar dos nossos pecados? Ele nos salvou, mas aí a gente comete pecado de novo. Aí a gente peca de novo, e peca de novo, e peca de novo. Então sabe o que Jesus Cristo fez? Por Jesus Cristo vivendo por 33 anos, ele venceu o pecado, venceu a tentação, porque ele é mais forte do que Satanás. Ele é um ser que nunca cometeu nenhum pecado. Amém? Amém? Então, porque ele não tem pecado,
Ele é santo. Ele é justo. Entenderam? Então, eu vou dar um exemplo. Um irmão, por favor, suba. Olhem bem. Esse irmão, vivendo nesse mundo, cometeu tanto pecado preto desse jeito. E ele é branco, é Jesus, né? Ele nunca cometeu nenhum pecado. Jesus está com esse e o irmão tem pecado, né? E está sujo assim, preto. Jesus, ele tinha que salvar ele, mas ele, por mais que tentasse, ele não conseguia, ele continuamente ficava sujo. Ah, irmão, então, você pega a minha justiça. Jesus nunca cometeu pecado, aquela justiça limpa dele, ele deu para nós. Então, irmãos, eu vou levar o seu pecado. Entenderam? Então, esse irmão é justo ou não é? Ele fez alguma coisa ou não? Pela graça, sem nenhum receber nada, ele recebeu a justiça. Quando ele for para o céu, ele não vai com a justiça dele, ele vai com a justiça de Jesus. Pessoal, toda a justiça de Jesus foi dada a todos vocês, a cada um de vocês. E quando Deus vê, oh, irmão, você é justo. Como você se tornou justo assim? Você não tem nenhum pecado. Deus chama ele de justo. Mas Jesus está falando, por que você tem muito pecado? Deus falou para Jesus, você vai morrer na cruz. E aí Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Por isso, no momento em que nosso pecado passou para Jesus, a justiça de Jesus passou para nós. Amém? Então, vocês são justos ou não são? Hoje à noite, a soprano Jo, ela cantou. O amor dele fez ele morrer na cruz. E ele se responsabilizou por tudo. Ele ressuscitou. E esse Jesus que é nosso Salvador. E ele vai voltar no dia da glória. Ah, ela cantou tão graciosamente esse cântico, mas tem um problema nesse cântico. Então, na vida, amor, na morte, justificação e na ressurreição, na morte, perdão, e na ressurreição, perdão. Não, isso não faz sentido. Então, na verdade, era na morte, justificação e na ressurreição, na morte, perdão do pecado e na ressurreição, a justificação. Então, quando a gente vê Romanos, no fim do capítulo 4, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ressuscitando, ele já deu a justiça para nós. E Jesus Cristo na cruz, ele pegou os nossos pecados e ele morreu pelos pecados e ele também se justificou. Jesus também é justo e nós também somos justos. Ele fez isso. Pessoal, então se vocês quiserem lavar seus pecados, vocês jamais vão conseguir. Jesus Cristo, ele te deu de graça essa justificação. Por isso que nós somos justos. Amém? Isso é fé. Sendo então, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, Martim Lutero, ele descobriu isso. Ah, eu cometi muito pecado, eu sou mau. Mas isso não se torna problema, por quê? Eu vou para o céu.
Eu não vou levar minha justiça, eu vou levar a justiça de Jesus. É ou não é? É. Uma vez, eu fui para os Estados Unidos. Eu já falei ontem sobre a passagem de avião. Tem um irmão que trabalha na agência de turismo. Porque esse irmão, ele trabalha na agência de turismo, ele vai de primeira classe para os Estados Unidos. Então, primeira classe é vermelha e classe econômica é verde. Aí esse irmão entrou no avião comigo. Aí quando a gente sentou aí a gente entrou no avião, aí ele falou: pastor, o senhor entra na primeira classe, eu vou na econômica. Irmão, eu não vou na primeira classe, eu quero ir na econômica. Aí esse irmão começou a testemunhar. Pastor, porque o senhor sempre vai de terceira classe, de econômica para os Estados Unidos. Por isso que eu estou pegando o mesmo avião que o senhor e eu comprei da primeira classe. Então, isso só faz sentido eu ir de primeira classe e o senhor de econômica? Eu não quero mais ir de primeira classe, o senhor é que vai. Aí o que eu tenho que fazer nessa hora? Aí os irmãos do meu lado, naquela hora: pastor, o senhor vai fazer conferência lá, e porque o senhor vai ficar cansado, então vai de primeira classe. Aí para falar a verdade, eu queria ir de primeira classe, né? Mas por educação, como é que eu vou pegar a passagem do outro? O pastor vai pegar a passagem do irmão, né? Não tem problema ir de econômica. Mas aquele irmão, com toda sinceridade: pastor, quem sou eu para ir de primeira classe? Por querer, eu comprei essa passagem no mesmo horário que o senhor para ir de primeira classe para o senhor, e se o senhor não for de primeira classe, eu vou ficar em tentação. Aí eu falei: eu tenho um pedido a fazer, então. O que é? Não me dá só essa vez a passagem, mas sempre que você for comigo, então você sempre me dá primeira classe, tá bom? Aí eu vou aceitar. Pastor, assim também não dá, né? Por quê? Quando ele compra a passagem da Coreia, ele compra pelo cartão dele. Porque ele compra toda a passagem pelo cartão dele. E aí entra bastante milha, né? Por isso que ele consegue, mas não porque ele compra. Aí ele foi na classe econômica todo encolhidinho e eu fui todo esparramado na primeira classe. Então o que a gente chama isso? De graça. Eu não paguei, mas de graça. Pela graça eu fui. Então, esse irmão foi na econômica e eu no lugar de ir para econômica, eu fui para a primeira classe e ele na terceira. Então a gente trocou as nossas passagens. Aí eu entrei no avião, aí eu mostrei a passagem. Oi, sim, senhor Lee, pode sentar aqui. Aí eu fui todo me achando. Eu sentei no lugar do Lee Myung-gu. Então eu não tenho que viver com o meu nome, eu tenho que viver pela justiça de Jesus, entenderam? O Pagoksu morreu. Por fora é só o Pagoksu, mas por dentro é Jesus. Porque eu tenho a justiça de Jesus, eu tenho o coração de Jesus, eu tenho a santidade de Jesus, eu tenho a verdade de Jesus. Então quando eu for para o céu, eu não vou com vergonha, mas eu vou com toda a coragem. Eu vou para o céu me encontrar diante de Deus. Pela justiça, pela força da justiça de Jesus. E com a justiça de Jesus eu vou para diante de Deus. Eu vou ler um versículo da Bíblia. Filipenses, capítulo 3. Versículo 9. Filipenses 3, versículo 9. Está aparecendo na tela, né?
Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e já. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Então essa justiça não é porque eu tenho, porque eu vivi de uma forma bondosa. Mas eu recebi a justiça de Jesus pela graça. Todos vocês que estão sentados nesse lugar hoje, Deus deu a justiça dele para todos vocês. Vocês têm que crer nisso. Ah, Jesus me deu a justiça dele, então eu sou justo. Eu sou justo. Vamos supor que eu tenha $1 milhão de bens. E vocês são pobres e não vivem bem. Mas se eu der todo esse $1 milhão para vocês, vocês são ricos ou não são? São! Com $1 milhão você se torna rico. Se você tiver a justiça de Jesus, você se torna justo. Amém? Se Jesus falou que você é justo, então você é justo. Se você tiver a santidade de Jesus, então você se torna um santo. Se Jesus é filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Por isso nós nos tornamos um com Jesus. Agora Jesus vive em mim. E o Oxuparque, porque tem muito pecado, Jesus teve que morrer na cruz por causa de mim. Jesus morrendo na cruz, morreu no meu lugar, porque ele levou meu pecado. E agora dentro de mim habita quem? O Senhor. E agora é é o Senhor que está dentro de mim, trabalhando com poder. Por isso, como vocês já sabem, eu, igualmente como antigamente, agora tenho cobiça da carne ainda. Mas isso é minha casca. Dentro de mim existe Jesus. Eu não prego bem. Mas porque Jesus me faz pregar, eu posso pregar para as pessoas e as pessoas são transformadas. Então não é o pastor Oxuparque que está fazendo isso. É Jesus quem está fazendo. O Martim Lutero, o Deus que, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Pela fé. Fé em quê? Se ele disse que nós somos justos, então nós temos que crer que somos justos, entenderam? Essa vez, durante a conferência, veio o marido de uma irmã e ele é médico. Os médicos têm o paciente que o médico mais tem dor de cabeça. É, os velhinhos. Quem que você, jovem, sabe sobre a minha doença? Eu é que sei. Como você vai saber vendo só um raio-x? Tudo é preto. Aí eles não escutam o que os médicos falam. E eles não escutam o que os médicos estão falando. Esse tipo de paciente é o que mais dá dor de cabeça para os médicos. Se eu estou no hospital, se o médico me diz que eu tenho câncer, então por isso que eu fico lá no hospital caído. Mas se o médico fala que eu estou curado, então eu estou curado. Eu acredito que eu estou curado, né? Isso é fé. Fé não é eu orar bem, ofertar bastante, fazer bem. Fé é o quê? Ah, Deus falou isso? Ah, tá. Deus falou que eu sou justo? Ah, então eu sou justo. É só acreditar nisso. Não fiquem segurando pelo seu pensamento. Ele falou que não se lembra mais dos meus pecados? Ah, então não vai se lembrar mais. Isso é fé.
Amém? Mas as pessoas não são assim. Se eu falar que os pecados foram lavados mais brancos do que a neve, mas hoje eu cometi pecado. Jesus não sabia que ia cometer pecado hoje, por isso ele só lavou o pecado até ontem? As pessoas acham que Jesus Cristo é uma pessoa tola. É uma brincadeira Jesus Cristo ter morrido na cruz? Ele derramar sangue na cruz. Vocês acham que foi uma coisa que foi insuficiente? Não, ele fez de uma forma perfeita. Por isso que ele nos justificou. Só pela cruz de Jesus Cristo, ele lavou os seus pecados mais brancos do que a neve, sem faltar nada. Vocês acreditam nisso? E são essas pessoas as quais Deus ama. Sabe por que o pastor Oksu Park escuta que é herege? Hoje em dia, todas as igrejas, eles dizem que se arrependendo é que o pecado é lavado. O que é engraçado é que João Batista, ele veio 6 meses antes que Jesus Cristo. João Batista, ele estava falando no Rio Jordão sobre o batismo de arrependimento. Então as pessoas receberam. Então, os fariseus e escribas. Então, se pelo batismo de João Batista de arrependimento lavasse pecado, por que Jesus Cristo teve que morrer na cruz, então? Era só batizar no rio. Então, João Batista começou a falar sobre o batismo, mas isso não lavou os pecados. Por isso que Jesus Cristo teve que morrer na cruz para lavar os nossos pecados. O pecado é lavado pela fé. Quando Jesus Cristo lava os nossos pecados foram lavados. Mas as pessoas que não acreditam ainda vivem como pecadoras. Se acreditar que Jesus Cristo levou seus pecados e que não tem mais pecado, quando você é liberta do pecado no teu coração, nós chamamos isso de salvação. Amém? Vocês acreditam nisso? Quem acredita, levanta a mão. Aleluia. Por favor, abaixem a mão. A vida espiritual é muito fácil. Hoje em dia, muitas igrejas ensinam como. Embora Jesus Cristo tenha morrido na cruz pelos nossos pecados, eles ainda dizem que ainda temos pecado. Todas as madrugadas, eles imploram pelo perdão dos pecados. O Jesus Cristo que morreu na cruz, se ainda sobrou o pecado, então quer dizer que ele não morreu, que ele ter morrido ou não faz diferença, não é? Uma vez eu estava fazendo conferência em Daegu, e aí veio um entrevistador, né? Ele falou: pastor, eu posso te entrevistar? Só 30 minutos é suficiente. Aí ele perguntou para mim: o pastor Park e as outras igrejas, qual é a diferença entre vocês? Um mestre, um doutor, um dia antes tinha vindo para mim e falado, né? Pastor, por que o senhor tem que escutar que é herege? Por que você não participa das outras igrejas? O pastor Paul Show também, ele participa dessas outras igrejas normais. Por que você tem que ficar escutando que é herege? Eu falei, a nossa igreja é diferente das outras igrejas. Por quê? Porque eles falam que Jesus Cristo morreu pelos pecados dele, mas ainda tem pecado. Mas eu acredito que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, então eu não tenho mais pecado. Isso é muito diferente. Aí o entrevistador me perguntou: qual a diferença entre o pastor e as outras igrejas? Aí eu expliquei para ele: se Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, então ele já perdoou perfeitamente todos os meus pecados. Então eu acredito que todos os meus pecados foram lavados, mas eles ainda acreditam que ainda tem pecado. Aquele repórter, ele ficou assustado e ele falou: pastor, eu também não frequento a igreja, é a primeira vez que eu escuto isso. Então as outras igrejas dizem que Jesus Cristo lavou seus pecados, mas ainda tem pecado. Eles acreditam nisso? Sim. É verdade mesmo. Aí eu falei: vai lá uma vez e pergunta. Então eles são bobos? Se na cruz todos os nossos pecados foram lavados, então por que eles ainda acreditam que tem pecado? Aí o repórter começou a perguntar: é verdade mesmo? Eu falei: vai lá perguntar.
Se Jesus Cristo veio lavar meus pecados, se disserem que ainda não foi lavado o pecado, isso faz sentido? Aí eu falei, não, isso não faz sentido. Por isso que eu quero falar uma coisa que dá sentido para você. Aí naquele dia ele realmente foi e perguntou pro pastores das outras igrejas. Aí quase uma página inteira ele escreveu sobre mim. E ele escreveu muito bem. Aí depois ele me ligou. Nossa, eu não consigo entender os outros pastores. Falou que aquele repórter não entendeu o dia inteiro por que aí falou que o dia inteiro ligaram para aquele jornal e falaram que o pastor Park era herege. Hoje em dia, as igrejas estão tornando os seus frequentadores em tolos. Eles não sabem de nada. Não sabem por que Jesus Cristo morreu na cruz, não sabem o que é o sacrifício, não sabem o que é nascer de novo. Só porque aprendeu uma coisa, fala que pastor Park é herege, que a gente tem culto pelado. Se eu fosse herege, então eu ter ido para a prisão, ou se eu fiz alguma fraude, ou se eu tenho alguma relação com alguma outra mulher, se eu cometi algum pecado assim, ou se não eu falo que a Bíblia não é palavra de Deus, ou se não eu rejeito a palavra de Deus, eu rejeito a ressurreição de Jesus, eu digo que Jesus não morreu na cruz, isso é um herege, isso é herege. Eu acredito que 66 livros da Bíblia são palavras de Deus. Eu acredito que o Filho de Deus, Jesus Cristo, morreu na cruz e Ele ressuscitou. E eu acredito que se acreditar nisso, recebe o perdão dos pecados. Nós temos que acreditar assim. Se eu disser que Jesus Cristo não é Filho de Deus, eu sou herege. Se eu disser que a Bíblia não é palavra de Deus, então eu sou realmente herege. Mas existem muitos pastores que dizem que a palavra de Deus não é Deus. Por isso eles são herege. E assim eles se tornaram os verdadeiros hereges. Tem igreja. Então, diz que na África tem um lugar que tem mulheres com 3 seios. Então, se naquela cidade todo mundo tem 3 seios, então as que aparecem com 2 seios só, então elas começam a zombar e falar que é estranho, né? É lógico, naquela cidade todo mundo tem 3 seios, né? Então, hoje em dia, as pessoas não leem a Bíblia. Se eles lessem a Bíblia, eles não falariam assim. Jesus Cristo morreu na cruz por nós. E Ele quer nos falar isso. Por isso, eles falam como se eles ensinam como se a cruz, o sangue de Jesus Cristo não fosse o suficiente para lavar nosso pecado. E eles estão prendendo as pessoas no pecado ainda. Pessoal, isso é loucura. O Martim Lutero, não é pelo meu esforço que o meu pecado é lavado, mas é só crer que Jesus Cristo, pelo seu sangue, lavou nosso pecado. Como está escrito, o justo viverá por fé. O John Wesley, ele estava como pastor. Ele estava como pastor em uma igreja, mas todos os seus métodos fracassaram. Aí um dia, numa pequena igreja, numa cidade, aí lendo essa palavra de Romanos, naquele dia ele recebeu o perdão dos pecados e nasceu de novo. E aí ele pregando o evangelho, ele foi expulso das igrejas, de uma igreja inglesa falando que ele era herege. Mas todas as cidades que ele ia, ele pregava sobre o sangue de Jesus Cristo. Agora nós somos mais pecadores, nós somos justos. Hoje, nessa época, as pessoas que falam a verdade da Bíblia são tidas como herege. As igrejas se corromperam, estão sujas. E eles falam que aqueles que têm a verdade, esses são herege. Eles nem sabem o que é herege. Eles falam, o meu pastor falou que você é herege. Isso não faz sentido. Por quê? Eu não sei.
Eles não sabem nem o que estão falando, eles só estão falando que a gente é herege porque o pastor deles fala que eu sou herege. Que engraçado é isso. O que é herege, então? Não sabe o que é herege. O pastor falou que você é herege, então você é herege. Eles só falam assim. Numa igreja de Busan, quando eu fui fazer conferência, uma senhora recebeu a salvação. E depois ela começou a frequentar a nossa igreja. E aí a irmã dela, que mora em Seul, foi pra ela e ligou pra ela chorando. Por que você tá nessa igreja herege? Sai dessa igreja, por favor. Aí a irmã dela falou pra ela: Ô, mana, eu não sei nada sobre essa igreja. É o primeiro culto que eu fui essa vez. E essa palavra é bíblica e é muito boa. É, herege isso, é muito bíblico mesmo. Que loucura. Ô, mana, eu não conheço nada sobre essa igreja. Mas, se você me explicar exatamente por que essa igreja é herege, eu não vou mais ir para essa igreja, porque eu também não sei o que é. Você não sabe? E fica falando que é herege. Satanás está segurando o coração dessas pessoas. Por isso, pessoal, dando toda a minha vida, eu quero pregar esse evangelho e eu quero fazer esse trabalho de fazer com que as pessoas recebam salvação, que vocês orem. Pela minha força, eu sou incapaz de fazer isso. Tem muitos motivos de eu ter que brigar com as pessoas. Tem muitas coisas para eu brigar. Se eu vou pregar na base, eles me impedem. Eu coloquei um anúncio na igreja. Eu coloquei um anúncio num jornal e os pastores de outras igrejas ligaram, falaram que não podia. Mas então, até o New York Times, que deixa eu publicar as minhas palavras, o jornal da Coreia não deixa. Então, por que a Coreia do Norte não tem liberdade? Porque eles têm que tornar as pessoas tolas para escravizar elas. Elas não podem saber a verdade. Por isso que eles tiram a televisão, eles tiram o rádio. Se for verdade, então vai você ver com seus olhos. Eles tinham que falar assim. Mas eles tampam tudo, eles escondem toda a verdade. Pessoal, a gente tem liberdade de religião aqui na Coreia. Então, a Igreja Boa Notícia, eles decidiram por eles mesmos que a Igreja Boa Notícia é herege. Essa vez, um estudante nosso foi para o exército e ele se encontrou com o general da base. Aí ele falou, né, pro general: eu não posso... eu não vou falar sobre igreja, mas eu quero só fazer um estudo bíblico. Daí esse estudante foi para aquele pastor daquela aí ele foi para aquela pastor daquela capela da base, aí falou com aquela esposa do pastor, aí começou a falar que era herege. E aí então aí eles processaram, né? Porque eles começaram a chamar a nossa igreja de herege. Aí transferiram esse estudante para uma outra base e ele está pregando muito bem o evangelho na outra base. Nós somos perseguidos. Eu sou xingado diariamente. Quando eu me encontro com as pessoas na rua, as pessoas pensam que eu sou herege. E eu me assusto. Eu fui para a base.
Aí eu me cumprimentei, queria cumprimentar aquela pessoa, daí eu falei, eu sou o pastor Oksu Parker. Ele se assustou e ele nem queria me cumprimentar. E eles ficam colocando essa fama. Aí os soldados, eles desceram de paraquedas. Aí o meu filho, naquele tempo, ele estava como secretário do general, né, da base. Aí, naquela base, surgiu toda aquela fama, né? Veio o filho do herege. Aí as pessoas vinham para o meu filho e falavam, você é herege? Não, aquele outro pastor falou uma coisa que ele não sabe. É por isso que eu... Aí aquela pessoa que trabalha no exército falou que passou muito bem com o meu filho e até hoje eu sou amigo dele. E ele gostou muito do meu filho. E ele até comprou comida para o meu filho e eu fui agradecer a ele. Nós temos dificuldade e problema. Mas eu estou brigando por esse evangelho. Mas eu agradeço muito porque vocês estão comigo. Então esse evangelho está querendo ser espalhado. E eu gostaria muito que vocês servissem ao Senhor junto comigo. Vamos orar.